Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, todos os estudantes das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Vamos falar um pouco hoje a respeito do Evangelho grego de Mateus, no seu capítulo 16, versículo 27 a 28. Será que ainda existe algum discípulo vivo até hoje? Será que existe alguns discípulos vivos até hoje, pessoas com mais de 2000 anos? Essa e algumas outras questões nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, a sua pergunta. O Evangelho grego de Mateus, no seu capítulo 16, versículo 27 e 28, ele relata que Jesus disse algo muito sério aos seus discípulos. E assim o versículo 27 diz: "Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras." Versículo 28: "Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino." Jesus está reunido com os discípulos e nessa reunião ele passa a falar a respeito das pessoas que realmente podem perder a sua vida por amor dele, que vão achar essa sua vida. De maneira nenhuma aquelas pessoas que perdem a sua vida em prol dele ficaria sem ser lembrado. E também ele diz: o que adiantaria para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Assim Jesus estava falando para os seus seguidores a respeito disso, que eles sim, se perdesse a sua vida por amor deles, ganhariam alguma coisa, achariam a sua vida. E no versículo 27 ele diz: "Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos." Então ele agora fala para os seus discípulos: olha, o Filho do Homem vai vir na glória do seu Pai junto com os anjos. E também a parte final do versículo diz o seguinte: "E então dará a cada um segundo as suas obras." Ele acabou de dizer aos seus discípulos que aqueles que perdessem a sua vida por amor deles, com certeza achariam. E agora ele fala ainda mais e confirma isso, que sim, vai dar a cada um segundo as suas obras. Mas repare o que ele diz no versículo 28. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Versículo 28. "Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão." Então agora ele diz: olha, eu vou dizer uma verdade a vocês. Há alguns, e esses alguns são dos que aqui estão. Então Jesus, reunido com os 12 discípulos, ele diz que alguns dos 12 discípulos vai acontecer alguma coisa, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele diz que algumas pessoas, alguns dos discípulos, não provariam a morte até ver ele vir na glória, até ver ele vir junto com os anjos, até ver ele vir sim no seu reino. A primeira pergunta que eu vos faço: se o Evangelho de Mateus está correto e se Jesus falou uma palavra correta, existem discípulos vivos até hoje? Nós sabemos que não. Então o escritor grego da carta de Mateus, ele teve uma infelicidade muito grande quando ele relatou que haveria pessoas daquela época entre os 12 discípulos que estariam vivos até ver o Filho do Homem vir no seu reino. Existem aquelas pessoas que acreditam que Jesus já veio em 1945, na Grande Guerra. Eu vos pergunto, existiam discípulos vivos até 1945? Todo mundo sabe que não. E existem aquelas pessoas que dizem: não, Jesus estava falando isso porque ele se referia a João, quando João escreveria o Apocalipse vendo Jesus vir no seu reino. A pergunta que eu faço é o seguinte: se Jesus se referiu a João, ele não diria que ali existia uma pessoa? Mas o Evangelho grego diz bem claro que ali há alguns dos que ali estão. E se ainda se referisse a João no Apocalipse, Jesus já teria dado o galardão aos seus seguidores? Todo mundo sabe que não. E existem aquelas pessoas que dizem o seguinte: não, mas Jesus estava falando isso porque ele ressuscitaria dos mortos, apareceria aos 12 e eles viriam sim que Jesus veio em grande glória. Se isso for verdade, quando Jesus ressuscitou, ele veio com os anjos? Jesus veio no seu reino?
Então, para aqueles que acreditam na inerrância das Escrituras, que as Escrituras não erram, que as Escrituras são perfeitas, que é a verdadeira palavra de Deus, mais uma vez a Escritura comete um erro. Todo mundo sabe que não existem discípulos vivos até hoje. Se esta palavra foi proferida por Jesus, não seria uma falsa esperança aos seus discípulos? Porque todos morreram e não viram Jesus vir no seu reino. Se realmente Jesus disse essa palavra, seria uma mentira. Eu vou deixar aqui no card o vídeo. O diabo é o pai da mentira? Será? Para aqueles que não assistiu, assistam. Então, para aqueles que acreditam que foi Jesus que proferiu esta palavra, Jesus então teria mentido aos seus discípulos, porque todos teriam morrido e teriam acreditado numa falsa esperança, naquela esperança que não viram o Filho do Homem voltar. Mas existem aquelas pessoas que dizem, não foi Jesus que disse essa palavra, foi o escritor que ouviu e falou que foi Jesus. Se não foi Jesus que proferiu esta palavra, então o Evangelho de Mateus comete uma mentira, comete um erro. Se cometeu uma mentira, é a Escritura inspirada por Deus? Se não foi Jesus que disse, onde estava o Espírito Santo quando inspirou o escritor grego de Mateus a escrever o seu Evangelho? Será que o Espírito inspirou uma mentira? E se o que contém aqui é mentira, as Escrituras são inspiradas por Deus? Parece que, mais uma vez, as Escrituras mostram que os Evangelhos não são inspirados por Deus. São histórias, são conceitos e são falácias de acreditar em uma esperança que não aconteceu. Lembre-se, se foi Jesus que disse, ele mentiu. Se não foi Jesus que disse, o Evangelho mentiu. Aí eu vos pergunto, o Espírito Santo mentiria? Para aqueles que acreditam na inerrância da Bíblia, ela mentiria? Devemos ter em mente, será que tudo que acreditamos é verdade? Será que tudo que nos falam, será que tudo que está escrito é uma verdade? Lembre-se, o povo erra porque lhes falta conhecimento. Peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. E continue estudando. Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.